E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe. E hoje estamos aqui para os palpites da rodada 20 do Brasileirão. É isso aí, primeira rodada do segundo turno, vamos que vamos, vai dar bom agora. Espero que vocês estejam dando moral pra gente também. Deixa o like agora, nesse exato momento aí, pra dar moral. A única forma de agradecer a gente é deixando um like aí e deixando os palpites, né, Felipe? É isso aí, deixa os palpites, né? Depois volta aqui no seu comentário ou, né, se você vê que mitou, ou seja, cravou pelo menos 3 aí, avisa no Insta, avisa aí no seu comentário, enfim, avisa de alguma forma. É isso aí, segue a gente no Instagram, no TikTok também, tamo junto e valeu, editor. Oh, Solta a vinha dele, editor. Galera, antes de iniciar o vídeo, aquele recadinho rapidinho, mas não pode deixar de dar, né? O vídeo não tem tudo da dica de aposta, né? É um placar que eu e o Felipe combinamos para passar para vocês gastar o seu dinheiro. É uma resenha, uma análise que eu acho que pode ajudar de alguma forma e também para ter uma resenha legal entre a gente. É isso aí, vamos ver como é que a gente foi na rodada passada. Vamos lá. Cruzeiro venceu o Juventude por 2-0, nós dois cravamos. Muito bom. Começamos bem aí a rodada. São Paulo e Botafogo empataram em 1-1, você acertou que seria empate. Na verdade, empataram em 2-2, né? E você falou que seria 1-1, então acertou aí que seria empate. E o Flamengo venceu a vitória por 2-1, eu acertei a vitória do Flamengo e você cravou o placar. Né? Mais um pouquinho sair a mitada, mesmo com pouquíssimos jogos, né? Porque muitos jogos aí adiados. Mas quem mitou mesmo, Alisson, foi o Lucas Moraes, que mandou pra gente aí, não esqueceu de avisar, que cravou 3 aí nessa última rodada. Boa, garoto. Tirou onda. Salvou a rodada, né? Que é difícil também cravar 3 em 6 jogos, né? As 4 foi. Foi. Então vamos pra essa agora. Vamos lá. Palmeiras e Vitória. Hoje o Palmeiras 2-0, Felipe. O Palmeiras vem num momento bem irregular, onde vence um e depois perde outro. Vale lembrar que essas últimas 2 derrotas foram justamente fora de casa. Jogando em casa só tem 2 derrotas no campeonato todo. Vale lembrar que tem a melhor defesa do campeonato também. Pega o Vitória, que veio de 4 derrotas seguidas, ter apenas uma vitória fora de casa. Ao contrário do Palmeiras, tem a pior defesa do campeonato. Fato negativo também é que está 3 derrotas seguidas contra o Palmeiras. Então, contra tudo isso, o Palmeiras vence sem levar gol 2-0. Maravilha. Eu vou de Palmeiras 3-1, cara. Até pensei também no Palmeiras sem levar gols, porque tem uma defesa muito boa, né? E tem conseguido bons resultados em casa. Mas o Vitória sempre faz seus golzinhos, né? Mesmo não conseguindo bons resultados. Então, mesmo sendo contra o Palmeiras fora de casa, acho que dá pra, né, tentar alguma coisa ali. Porém, fica difícil realmente. Então, vou de Palmeiras 3-1. Show. Juventude e Criciúma. Vou de Juventude, Felipe, 2-1 no Criciúma, né? A Juventude está 4 jogos sem vencer, mas tem o fator casa, ele sempre é muito forte, não perdeu ainda no campeonato. E outro fato positivo é que não perde para o Criciúma 3 jogos seguidos. Criciúma, que já está 5 jogos sem vencer, sempre vem com jogos movimentados, vale lembrar, né? Nos últimos 5 jogos ambos marcaram, incrível. E vale lembrar também que jogando em casa no primeiro turno, empatou com o Juventude. Pelo fator casa, eu vou pro Juventude 2-1, mas o jogo também pode ter um empate também, ou o Criciúma vencer, né? Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Eu vou junto contigo, cara, 2-1 também pro Juventude, que é um grande mandante aí, né? Segue muito forte jogando com seu mando de campo. Pega o Criciúma, que não tem conseguido bons resultados, mas incrível, sempre faz gol, né? Então, muito raro aí um jogo do Criciúma que o Criciúma não marque, mesmo sem conseguir a vitória. Às vezes consegue pelo menos um empate, mas sempre fazendo seus golzinhos. Então, acho que o Juventude vence, né? Como mandante, mas sofrendo um gol aí 2-1. Bahia e Internacional. Bahia 1-0, na minha opinião, Felipe. Bahia, quem diria, está numa fase horrível. 3 jogos sem vencer, vem levando um gol a 5 jogos seguidos. Tem apenas 2 derrotas jogando em casa, vale lembrar. Porém, essas derrotas são bem recentes, né? Estava vindo invicto e agora são 2 derrotas seguidas em casa. Então, nem sei se esse fator está sendo muito bom ainda. Mas pega o Inter, que vem mal demais, está 9 jogos sem vencer, levando um gol em todos esses jogos. Vale lembrar que venceu o Bahia no primeiro turno, no primeiro confronto em casa também. E apesar da má fase do Bahia, em casa eu estou acreditando na vitória do Bahia. Acho que a gente falei Bahia umas 5 vezes aí. Bahia 1-0. Vou também com Bahia 1-0, cara. Ainda confiando aí no Bahia mandante, né? Igual você disse, essas 2 últimas derrotas em casa realmente, né, deu uma travada nessa boa sequência do Bahia como mandante do campeonato. Mas por pegar o Inter também, que não vive um bom momento, de repente dá ajuda a gente confiar no mandante aí no Bahia. Talvez se pegasse um time um pouco, né, melhor, já seria um pouquinho difícil de acreditar, porque os últimos jogos não foram muito favoráveis, né? Mas, a princípio, Bahia 1-0. Show. Botafogo e Cruzeiro. Botafogo 2-1, jogão, hein? Botafogo sai na liderança com uma boa fase também. Já são 8 jogos sem perder, em casa tem 7 vitórias, um empate, apenas uma derrota.
é um dos melhores mandantes do campeonato, né? Lembrando que em todos os jogos em casa, até agora, só levou 5 gols, ou seja, joga bem, vence e leva pouco gol. Mas pega o Cruzeiro que tá bem demais, os últimos 5 jogos só teve uma derrota, sendo essa derrota fora de casa, né? Lembrando que só tem 2 vitórias fora de casa, temos também 6 derrotas e 2 empates, ou seja, o Cruzeiro fora de casa não consegue manter esse bom futebol. O fato positivo é que está com um tabu de 12 jogos seguidos sem perder pro Botafogo. Então, jogo difícil, mas vou de Botafogo 2-1. Show de bola, cara. Eu vou de 1-1, mas a primeira coisa que eu pensei foi realmente a vitória do Botafogo, porque é o líder, é o time que está embalado, enfim, tudo dando certo. Quando joga em casa, joga bem demais. E o Cruzeiro, né, por outro lado, o rendimento cai bastante quando joga fora. Então eu diria que é muito mais intuição mesmo, por ser um grande jogo, dois times que fazem bons campeonatos. Mas o favoritismo é bastante aí pro Botafogo por ser um, né, excelente mandante contra um visitante não tão bom assim. Show. Fortaleza e São Paulo. Felipe, vou de Fortaleza 1-1 contra o São Paulo. Fortaleza já está 5 jogos invicto. Desses 5 jogos, em 4 vezes ambos marcaram, ou seja, tem tido jogos movimentados. Lembrando que ainda não perdeu em casa no campeonato e vale lembrar também que venceu o São Paulo de visitante no primeiro turno. São Paulo está 3 jogos sem perder, fora de casa tem 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, até uma sequência boa para quem está jogando fora de casa. Defesa vem bem, nos últimos 5 jogos tem 3 vezes e não levou gol. Fato negativo é que não vence o Fortaleza 9 jogos seguidos. Mesmo com esse tabu aí, acho equilíbrio grande nesse confronto, então vou de 1-1. Cara, pensei na mesma coisa, mas vou de 2-2, vou pensando no jogo bem mais movimentado aí, né? Um jogo bem aberto. Como já aconteceram várias vezes nos confrontos entre eles, jogos bem movimentados. E apesar de Fortaleza jogar em casa, o São Paulo vem num momento legal, então acho que mesmo jogando fora não vai querer dar mole, vai querer trazer pelo menos um pontinho. Então vai ser um bom jogo aí, equilibrado, 2-2. Bragantino e Fluminense. Felipe, vou de Bragantino 2-1 em cima do Fluminense. Bragantino está 3 jogos sem perder. Em casa só tem uma derrota também, ou seja, muito perigoso jogando em casa. E quase sempre tem jogos movimentados, né? Nos últimos 8 jogos, aí 6 vezes ambas marcaram. Pega o Fluminense, está embalado aí com 2 vitórias seguidas e estando a 3 jogos sem perder. A defesa melhorou bastante, né? 2 jogos aí sem levar gol, depois da estreia de Thiago Silva. Ao contrário do Bragantino, ter tido jogos poucos movimentados. Nos últimos 9 jogos não teve mais de 2 gols, vale lembrar também. Apesar da crescente do Fluminense, o time da casa é Bragantino 2-1. Eu vou de Bragantino 1-0, cara. Acho que vai ser um jogo meio chorado. Vou confiar ainda no mandante Bragantino, mas realmente, né, o Fluminense aí já deu uma animada com a sequência boa. E passa aquela sensação de que, quem sabe, pode até vencer de novo mesmo fora de casa. Sim. Porém, né, o Bragantino ainda é um bom mandante aí no campeonato, onde conseguiu os bons resultados, então eu vou de 1-0 aí Bragantino. Show. Flamengo e Atlético Goianiense. 3-1, Flamengo, na minha opinião. O Flamengo já está 2 vitórias seguidas, voltando a ter uma boa sequência, né? Curiosamente, os últimos 3 jogos foram pelo placar de 2-1. É incrível como o Flamengo gosta do placar 2-1. Ou seja, costumam também ter ambas marcando aí nos seus jogos. Fato positivo é que não perde para o Atlético a 3 jogos seguidos. Atlético segue na lanterna, já são 10 derrotas seguidas, levando um gol nos últimos 8 jogos, mas também com ambas marcando, né? Dos últimos 8 jogos, em 7 vezes, ambas marcaram. Tem que ficar ligado aí, pois suas únicas 2 vitórias no campeonato foram justamente fora de casa, tem essa pegadinha aí. Mas acho que o Flamengo em casa é muito forte, o Flamengo 3-1. Vou de Flamengo 2-0, cara, mas tentando fugir das estatísticas, né? Porque é impressionante como o Flamengo passou a levar gols e até a questão lá do Tite ter uma defesa maravilhosa já ficou um pouco por água abaixo, né? Pelo menos nessa sequência mais recente. Mas vou confiar no 2-0 porque eu sei que o Tite gosta de uma defesa boa, tá incomodado, deve fazer algumas alterações para esse jogo e de repente conseguir passar um joguinho sem sofrer gols, o que nesse campeonato pro Flamengo é raro, né? Então, indo contra as estatísticas, vou de Flamengo 2-0. Show. Grêmio e Vasco. Vamos lá, vou de 1-0 Vasco. Grêmio teve uma evolução boa aí, são 2 jogos sem perder, teve esse jogo polêmico aí contra o Corinthians, jogou muito bem lá também na arena. Ficou 2 vezes na frente do placar, né, como eu falei, no Corinthians fora de casa. O ataque veio bem mal, né? Vem bem, na verdade. Marcou 7 gols nos últimos 4 jogos, vem bem demais. E vai lembrar que perdeu pro Vasco fora de casa no primeiro turno aí, jogando em São Januário. O Vasco, depois de uma boa sequência, voltou a perder. Lembrando que fora de casa o time tem apenas 2 vitórias e 7 derrotas, também tentando mudar isso aí. Ou seja, não empatou ainda fora de casa. Dos seus últimos 5 jogos, em 4 vezes só um time marcou, é difícil ter ambas marcando. E apesar da boa fase do Grêmio, acredito que o Vasco pode vencer ainda mais, que o jogo é em Chapecó, né? Não é na arena do Grêmio e tudo mais, então por isso 1-0 Vasco. Eu vou de 1-1 nesse jogo, mesmo não sendo um placar, né? Um empate, talvez não seja aí o que a estatística mostra, não só do confronto, mas do próprio Vasco aí, que é um time que empata muito pouco. Mas como o Grêmio não vê no momento tão bom, né, modo geral, e pega o Vasco, que normalmente fora de casa é onde o rendimento cai um pouquinho, então eu vou ficar no meio do caminho ali e vou de 1-1. Show.
Atlético Mineiro e Corinthians. Vamos lá, vou de Atlético Mineiro 1-0 aí em cima do Corinthians, né? O Atlético Mineiro vem numa boa fase, já são 3 jogos sem perder. Em casa já são 2 vitórias seguidas, vem voltando a ter aquele poder, né, de jogo em casa. Tem tido jogos bem movimentados, os últimos 9 jogos em 7 ambas marcaram, né? Pega o Corinthians que melhorou depois da chegada do Ramon Dias, já são 3 jogos sem perder, porém tem que melhorar bastante fora de casa, né? Onde só tem uma vitória apenas no campeonato. O fato positivo é que não perde para o Atlético Mineiro há 3 jogos seguidos. Então, por conta disso, hoje Atlético Mineiro 1-0. Alisson, eu vou de 2-1 pro Galo, pro mandante, que realmente vive um momento melhor, né? Finalmente se encontrou, estava mal no campeonato, agora já deu uma melhorada. E pega o Corinthians, que normalmente seus bons resultados, ou pelo menos quando começou a tentar uma recuperação aí, começou, né, fazendo bons resultados dentro de casa, até conseguiu alguma coisa também fora de casa, mas é um pouco mais raro, né? Historicamente, o Corinthians tem jogos melhores quando joga em casa. Então acho que vai dar Galo 2-1, mas joguinho um pouquinho mais movimentado. Show. Cuiabá e Atlético Paranaense para fechar. Atlético Paranaense 2-1, né? Se tem jogo na casa do Cuiabá, eu vou pro time ao contrário, né? O time visitante. Cuiabá é aquela velha história, como eu falei, é difícil, né, acreditar na vitória jogando em casa. O time tá 3 jogos sem vencer, em casa só tem uma vitória apenas no campeonato. Dos últimos 8 jogos, em 7 vezes, ambas marcaram, ou seja, sempre tem jogos movimentados também. Pega o Atlético que não vive uma boa sequência, no últimos 5 jogos teve apenas 2 vitórias. Vale lembrar, né, que goleou o Cuiabá jogando em casa no primeiro turno. Acredito que pelo fato do Cuiabá jogar muito mal em casa, repetindo de novo isso, o Atlético vai conseguir a vitória. 2-1, Atlético Paranaense. Dito isso, 4-0 Cuiabá em casa. Acontece. Eu vou de 1-1, cara. Fiquei no meio do caminho. Cuiabá é impressionante, né? Não dá pra acreditar no Cuiabá, não dá pra falar que veio num momento bom, como aconteceu em outras rodadas, e ainda como mandante, que vai dar tudo errado. Impressionante como a gente se quebra com o Cuiabá. E o Atlético Paranaense também não vive uma fase muito boa. Então, no meio do caminho, eu vou de 1-1, mas com o jogo com o Cuiabá, tudo pode acontecer, né? É isso aí. Quem gosta de estatística é BGE, então a gente vai na intuição também. Valeu, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like aí, se esqueceu. O que mais, Felipe? E é isso aí. Segue nas redes sociais também, né? Dá essa moral. A gente tá jogando uns videozinhos curtos lá também. E aí vocês interagem com a gente por lá, por aqui. Tamo junto. É isso aí. Bom segundo turno pra vocês. Valeu!